Olá, sejam bem-vindos ao canal Palavra que dá vida ao homem. Estamos aqui de volta mais uma vez com a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, a queda do ser humano. O nosso texto áureo ele diz o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Verdade prática diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 17. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Muito bem. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o livre-arbítrio. Veja que o homem ele foi criado por Deus e ele recebeu o livre-arbítrio da parte de Deus e ele tinha a opção ou a possibilidade de escolha. Nós vemos lá no livro de Gênesis, nós vemos lá em Deuteronômio 28:1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja que o homem está recebendo uma escolha, uma possibilidade. Ele pode escolher ou não escolher. Ele pode ir por o caminho X ou Y, a escolha dele. Também temos o versículo que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que se além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, o livre-arbítrio é um dom dado por Deus e que todo o indivíduo da terra ele é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos, por tudo aquilo que acontece a ele. Recebemos estímulos externos de todos os meios, de todos os lados, de todas as áreas, mas no final das contas, quem escolhe, quem decide, quem resolve é você, o ser humano individualmente. Dentro disso, a lição vai tratar também da soberania divina. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Há momentos em que Deus ele intervém através da sua soberania divina para determinadas situações específicas. Êxodo 9:29 é onde está esse versículo. O outro versículo que diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há é dele. Então veja que Deus ele tem soberania sobre a criação, sobre a terra, sobre a humanidade, sobre o universo. Porém, ele também dá ao homem a oportunidade de escolher o seu caminho. Veja que sendo Deus onisciente e onipresente, onipotente, todo-poderoso, sabe todas as coisas, está em todos os lugares, ele não só sabia como viu o homem pecar, como poderia ter impedido. E ele não o faz porque o homem ele é dotado de livre-arbítrio. Ele precisa ter a oportunidade de escolher e de servir
voluntariamente, não por obrigação, não por medo, não por interesse, mas voluntariamente. Deuteronômios 10:14 também, Jeremias 18:6 diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, ele faz o que ele quer, o que lhe apraz, o que lhe dá vontade, porque ele é Deus, ele é soberano e ele não tem que dar satisfação a ninguém. Pelo contrário, é toda a criação é quem dá satisfação a ele. Contudo, porém, ele permite ao homem ter a oportunidade de escolher o que ele quer para a vida dele. Dentro desse contexto, a gente vai ter a responsabilidade humana. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura, nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Então Deus fala, Deus orienta, Deus ordena, Deus dá situações X, Y e Z, mas você escolhe. Você escolhendo, então, automaticamente você tem responsabilidade humana, né? Direito de decisão, direito do bônus, direito do ônus. Isso está em Jeremias 35:13. Muito bem. E será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma? Deuteronômios 11:13. Veja, se obedecerdes, é uma escolha, é uma possibilidade, é uma forma, é um meio. Você pode obedecer ou não. Contudo, cada ação gera uma reação, cada escolha tem uma consequência e essa responsabilidade será chamada para o homem. Isso está em Deuteronômios 11:13. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus ao juízo. É importante saber que existe o livre-arbítrio, existem possibilidades, existem escolhas e existem consequências. Cada escolha trará uma consequência para cada indivíduo que está sobre a terra. Essa consequência poderá ser boa ou ruim, de acordo com aquilo que ele escolheu. Isso está em Eclesiastes 11:9. Então, o homem não é isento da sua responsabilidade, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Escondemos uns dos outros, escondemos da família, dos amigos, escondemos da igreja, do trabalho, escondemos tudo de todos, mas não escondemos nada de Deus. Então todas as obras serão trazidas à luz, a juízo, sejam elas boas ou más. Isso está em Eclesiastes 12:14. A partir daí, a lição vai tratar o segundo tópico a que ela se propõe, que é a queda, um advento histórico e literal. Adão e Eva existiram, a história existiu, o pecado aconteceu. Isso é um fato verídico, histórico, comprovado pela palavra de Deus, e também há indícios científicos de que comprovem essa história, não da maneira que a gente quer, mas, por exemplo, é possível traçar-se o DNA humano, voltando no tempo, até um único casal, que foi o progenitor de toda a espécie humana. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Veja, a ordem de Deus foi clara, a ordem de Deus foi específica, a ordem de Deus foi para Adão, a ordem de Deus foi para Eva. Ambos sabiam, ambos conheciam e ambos entendiam que não deveriam comer. Eles escolhem de livre consciência, de sã consciência, tá certo? Embora que a serpente tenha dado o apoio dela, criado a história dela, a versão dela, mas a escolha final é de Adão, a escolha final é de Eva. Quando eu peco, o meu pecado é meu, é minha consciência, é minha escolha, é minha responsabilidade. Eu não vou atribuir o meu pecado à minha mulher, ao meu filho,
ao meu pai, a ninguém. O pecado é meu, eu cometi, eu pratiquei, eu vou arcar com ele. Eu não tenho como transferir a culpa para outra pessoa que não seja eu, tá certo? Eu não tenho como fazer isso. A realidade da tentação é o tópico de número 2, vai dizer o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a serpente, ela vai colocar dúvida naquilo que Deus falou e vai jogar essa dúvida sobre Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja, a serpente prepara todo o cenário, lança dúvida, cria expectativas, conta uma história mais ou menos no sentido daquilo que Deus tinha falado, com a única diferença que ela deveria comer para ser igual a Deus. E aí o versículo vai dizer: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Isso está em Gênesis 3, de 1 a 6. Então Eva, ela é ludibriada, enganada, contudo peca conscientemente. Ela sabia que não deveria, mas cede à tentação e come. Adão, por sua vez, também vai ceder à tentação e vai comer. Então eles pecam conscientemente, eles optam por uma escolha e naturalmente essa escolha gera responsabilidade para o homem e para a mulher. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Então Paulo está preocupado com que alguém também possa assim ser seduzida como Eva foi pela serpente e se afaste dos princípios ou da doutrina ou da pregação do evangelho. A historicidade da queda. Vamos ver a historicidade da queda do homem, segundo aqui a nossa lição. Muito bem. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Veja, o que aconteceu, foi registrado, foi escrito, ficou para a posteridade. A Bíblia, ela não esconde o pecado nem o erro de ninguém. Ela, pelo contrário, ela registra o pecado, ela conta o erro e ela mostra o erro e o dono do erro. Para que isso? Porque a Bíblia, ela não faz acepção de ninguém, ela não protege ninguém. O compromisso dela é anunciar a palavra de Deus e a verdade envolvida com todos aqueles que passam por ela. Então, ele registra a falha de Adão, registra a falha de Eva e a partir daí vai traçar-se um plano da queda da humanidade, a perspectiva, e vai traçar-se o plano da salvação através de Cristo. No tópico de número 3, ele vai trazer a consciência da queda, a consciência do pecado. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus havia feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Consciência. Eva recebeu uma ordem. Qual era a ordem? Não toque, não coma. Adão recebeu uma ordem. Qual era a ordem? Não toca, não come. Então todos os dois tinham consciência. Não foi um pecado involuntário, não foi um pecado impensado, não foi um pecado totalmente enganado. Ele pode ter sido seduzido, mas não enganado, porque ele sabia, ele conhecia. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. A partir dessa história, deste fato, toda a consciência humana posterior a Adão será contaminada pela doença do pecado e o homem não pensará mais no bem comum a todos, ele pensará sempre nele.
na sua pessoa. Primeiro ele, depois ele e por último ele. Ele será egoísta, ele será mesquinho, ele será orgulhoso, será vaidoso, será mau. Então tudo passou a ser contaminado aos olhos do homem. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Então, através de Adão veio a morte, através de Adão a corrupção, através de Adão o engano, através de Adão o fracasso, através de Adão a mentira, através de Adão a derrota, através de Cristo a vida, através de Cristo o milagre, através de Cristo salvação, através de Cristo libertação, através de Cristo restauração da humanidade. Por quê? A minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus pecados, os meus ossos se consomem. Salmo 31:10. A natureza humana pós-pecado, ela enfraquece, ela deteriora, ela envelhece, ela sofre maiores danos, ela se desgasta mais. Então a natureza, junto com toda a humanidade, toda a criação, ela geme com dores de parto, aguardando a restauração daquilo que foi perdido no Éden. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Salmos 32:3. A partir daí, ele vai trazer também como o ponto 2 deste mesmo tópico, a perda da comunhão com Deus. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está em Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. Então o homem peca, é expulso do jardim. Perde a casa, perde a morada, perde a comunhão, perde a liberdade, perde a presença de Deus e vai expulso agora viver as consequências do pecado que foram devastadores e irreparáveis pelo esforço humano, podendo apenas ser restaurado o equilíbrio através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos ver aqui na sequência o versículo que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Isso está em Gênesis 3:8. Veja, eles pecam, se escondem e produzem para eles roupas com folhas. Primeira coisa que eles percebem é que estão em pecado, estão descobertos da graça de Deus e agora precisam esconder a sua vergonha. Veja, ele peca, se esconde e cria uma roupa. Quem peca, se esconde e cria uma roupa. Conta uma história, inventa uma mentira. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A partir daí a humanidade vai crescer, vai se desenvolver afastada de Deus. Deus em todos os tempos e em todos os momentos levanta alguém para proclamar o seu nome. Todavia, porém, é importante lembrar que o homem por si só, ele não consegue chegar a Deus, ele ignora o chamado de Deus, ele ignora os pedidos da natureza por Deus, os homens que são levantados por Deus, e a humanidade de modo geral ela se corrompe, mas em todo o tempo Deus levanta alguém para testemunhar sobre ele. O tópico de número 3 vai falar da transmissão do pecado à espécie humana. Então em Adão todos somos pecadores. Eu nasci pecador, eu fui feito pecador. Por quê? Porque Adão e Eva eram as formas originais que foram corrompidas e danificadas, e a partir da descendência de Adão e Eva, toda a humanidade ela herda o pecado natural, a natureza pecadora, a natureza corrompida e irreparável que Adão adquiriu no jardim. Romanos 3:23, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12 vai dizer o seguinte: eis que
Aliás, Salmos 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Né? O tópico de número 4 é referente a essa mesma lição, vai dizer a enfermidade da terra. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Então, o homem foi punido, a mulher foi punida, a serpente foi punida. Diante de Deus não tem ninguém culpado que saia por inocente. Quem pecou, pecou. Quem é responsável. E cada um receberá o seu juízo conforme aquilo que praticou. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A partir daí, a humanidade está condenada a uma vida de súbitas tragédias, guerras, violência, destruição. É o homem destruindo o homem. Isso é fruto do pecado, fruto da escolha de Adão e Eva. Também herdou ou também adquiriu a morte física, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então todos nós morreremos um dia. Se você está vivo, saiba que você é um forte candidato a morrer a qualquer minuto. Você pode sair e não voltar, você pode dormir e não acordar, você pode levantar e não deitar, ou você poderá deitar e não levantar. O fato é que, estando vivo, você é um forte candidato a morrer a qualquer momento. Herança do pecado. Gênesis 2:17. Muito bem, muito bem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que é que nós vimos, o que é que nós aprendemos, o que é que nós entendemos desta lição? Nós entendemos que o homem foi criado em estado de perfeição, escolheu desobedecer a Deus, contraiu a doença do pecado, perdeu a graça de Deus, foi expulso do jardim, toda a humanidade em Adão herdou o pecado dele e, consequentemente, afastou-se de Deus. Em Cristo, toda a humanidade foi reconciliada com Deus, todos têm direito à salvação, todos têm direito à presença de Deus, se assim o aceitarem como Salvador de suas vidas, de sua alma. A estes que assim fizerem, a segunda morte não terá poder sobre ela, e aqueles que assim o fazem, ainda que morram, viverão. Por quê? Porque em Cristo ganhamos vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você não é inscrito, se inscreve já no canal, compartilha, divulga, ajude o canal a crescer e vamos evangelizar a todos quanto forem possíveis de serem alcançados por esse vídeo. Desde já, fiquem todos com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.